E hoje vamos analisar um clássico que na época não foi muito bem valorizado, mas ficou no coração e na memória de muita gente. Eurotrip, de 2004, uma das comédias mais viajadas que eu já vi, e a gente vai ver curiosidades, lições e no final eu falo a minha opinião, o que foi que eu achei desse filme e também vou contar uma experiência pessoal com este filme. Então vamos lá, vamos começar. Eurotrip é uma comédia adolescente lançada em 2004, dirigido por Jeff Scaffin. A história gira em torno de Scott Thomas, um jovem que descobre que sua amiga por correspondência alemã, Mika, na verdade é uma garota. E justamente por causa do nome diferente, ele achava que era um homem. Então Scott dá um fora na Mika, por correspondência, por e-mail, achando que ele fosse um homem pervertido. Depois ele descobre que não, é uma mulher mesmo, e aí começa toda a confusão, que é quando Scott e seus amigos decidem viajar para a Europa para encontrar essa moça com quem ele estava conversando há um tempo e resolver essa situação, esse desentendimento. O filme vira uma sequência de situações bizarras, piadas ousadas e estereótipos culturais. Agora falando um pouco do humor e estilo, é um clássico do humor besterol dos anos 2000, no mesmo estilo de American Pie, só que eu ainda acho um pouco mais leve que o American Pie. Piadas de choque, sátiras de culturas diferentes, exageros e situações constrangedoras são foco do humor. E agora vamos aos personagens marcantes. Scott Thomas, interpretado por Scott McLaughlin, o protagonista em busca do amor, que faz toda a situação acontecer. O Cooper, interpretado por Jacob Pitts, o amigo zoeiro que rende muitas das piadas mais politicamente incorretas. E a Jenny, que é um dos irmãos gêmeos, interpretada por Michelle Trachtenberg, a mais bonita do filme, gata pra caramba, mas que é estranhamente ignorada pelos rapazes. Porque eles nem sequer consideram ela mulher, só consideram ela um cara bacana de cabelo comprido. Gente, vocês estão me ofendendo. Eu sou uma garota. Não é, não? É, você é um cara legal de cabelo comprido. E agora vamos aos pontos positivos do filme. Segundo algumas críticas, humor escrachado. O filme não tem medo de exagerar nas piadas e isso rende cenas icônicas como a música Scott Does Know. Já vamos falar um pouco mais sobre essa música. Clima de aventura juvenil mistura comédia besterol com o road trip, o que deixa a narrativa leve e divertida. Cenas memoráveis, o beijo dos gêmeos, o jogo de futebol em que eles quase morrem, e o Matt Damon careca cantando são momentos que marcaram os anos 2000. Trilha sonora, animada e bem no estilo da época, ajudou a dar identidade ao filme. E agora vamos aos possíveis pontos negativos, segundo algumas críticas. Excesso de estereótipos. Muitos personagens são representações caricatas de culturas europeias, o que pode soar ofensivo hoje. Eu acho que o pessoal é muito sensível, sabe, hoje em dia. Na minha opinião é isso. É claro que tem algumas situações que são caricatas da própria cultura, mas é engraçado zoar com isso de vez em quando, não vejo problema. Que nem, por exemplo, os brasileiros fanáticos por futebol. Eu sempre achei uma loucura isso, nunca entendi desde que eu era criança. Eu achava que todo o fanatismo pelo futebol, que os brasileiros são apaixonados, né? É porque quando o time dele ganhava um campeonato, alguma coisa assim, a torcida ganhava alguma coisa em troca, sabe? Aí eu fiquei chocado quando eu descobri que não ganham porcaria nenhuma. Mas mesmo assim falta se matar pelo time, se envolvendo em brigas, a troco de absolutamente nada. Eu fiquei chocado com isso. Então esse comportamento é perfeito pra zoar, porque pra mim isso é doentio. Mas como eu disse, faz parte da nossa cultura doentia. Uma outra crítica a respeito do filme é a história previsível. O roteiro segue a fórmula típica das comédias adolescentes. Garoto corre atrás da garota, cheio de tropeços no caminho. Eu discordo dessa crítica. A fórmula do filme é simples, mas as piadas são inovadoras. Humor datado. Algumas piadas funcionam menos atualmente, já que são bem presas ao estilo dos anos 2000. É como eu falei anteriormente, hoje as pessoas estão frescas. Eu só vou concordar com essa crítica aqui em torno disso, porque as pessoas estão frescas hoje em dia. Fracasso comercial. Apesar de hoje ter status cult, o filme foi mal de bilheteria e não agradou muito a crítica na época. Mas isso aqui é fácil contestar, é porque a crítica nunca gostou de filme de comédia. Todos os filmes clássicos de comédia
eles odeiam, provando que a crítica não tem senso de humor, mas nem a pau, não tem. E agora vamos para as curiosidades do filme, começando pelas curiosidades que envolvem os bastidores e a produção. Apesar do filme mostrar várias cidades europeias, Londres, Paris, Roma, etc., quase tudo foi rodado em Praga, com cenários adaptados para parecer outros países. Matt Damon, careca e tatuado. A participação dele cantando Scott Doesn't Know foi um improviso divertido. Ele fez a cena enquanto estava filmando O Segredo dos Irmãos Green e só aceitou aparecer porque era amigo dos produtores. Cara, realmente eu fiquei muito surpreso em ver o Matt Damon ali. Eu olhei pra ele e, rapaz, esse ali não é aquele ator conhecido? E agora vamos falar da música que ele canta. A música virou hit cult, Scott Doesn't Know, que traduzindo seria Scott Não Sabe, cantado por Damon no filme, foi lançada de verdade pela banda Lustra. A música ficou tão popular que chegou a entrar no jogo Rock Band e até tocou em eventos esportivos. É uma música que ele canta, para quem assistiu o filme, homenageando que o Scott é corno e não sabia que a namorada dele estava traindo ele. É mais ou menos essa a premissa da música. E ele canta lá, humilhando publicamente o Scott. Ele se inspirou nessa música depois que pegou a namorada do cara. É uma inspiração bem específica, levando em consideração que o vocalista nem sequer conhecia o Scott. Ligação com American Pie. O roteirista e diretor Jeff Scarfer também trabalhou em projetos relacionados a American Pie, por isso os estilos de humor são bem parecidos. As próximas curiosidades serão relacionadas a cenas marcantes. O beijo dos gêmeos, a cena polêmica entre Jenny e Jamie, foi votada como uma das mais esquisitas em várias listas de momentos de comédia dos anos 2000. Nem me fale. É quando os dois irmãos estão muito doidos ali, curtindo uma rave, bebendo, e sem perceber começam a dar uns amassos um no outro. Mas é um beijão mesmo, amasso. E quando eles percebem, entram em desespero. E os amigos, é claro, não iam deixar uma cena dessa passar e começaram a zoar o Jamie sem dó. Você beijou a sua irmã, cara! Cala a boca, cala a boca! Referências culturais exageradas, muito estereótipos como o italiano galanteador, o segurança alemão assustador, o francês tarado, foram propositalmente caricatos para dar o ar de sátira. O Clube do Massacre em Bratislava. A cena em que os personagens acham que a cidade é perigosa foi gravada em uma área industrial de Praga. E muita gente da região reclamou de forma negativa como a Eslováquia foi retratada. Rapaz, eu não sei não, mas eu acho que o pessoal leva o humor muito a sério. Cada região do mundo tem o seu local de periferia, aquela pobreza, sabe? Mesmo em países mais desenvolvidos, então eu não vejo por que tanto alarde em relação a isso. E agora vamos às curiosidades por parte do elenco. Michelle Trachtenberg quase recusou o papel. Ela estava tentando se afastar da imagem de atriz mirim, mas topou porque queria um papel mais ousado. Scott McLovsky, o protagonista, sumiu de Hollywood. Apesar de ser o herói do filme, ele não teve carreira de destaque depois de Eurotrip. E agora vamos às lições do filme. Nunca subestime suas conexões. Scott achava que Mika era apenas uma amiga por correspondência qualquer e acabou descobrindo que podia perder uma grande oportunidade por não prestar atenção. Viajar abre horizontes. Mesmo com todos os perrengues, cada parada na Europa trouxe novas experiências, algumas traumáticas, outras hilárias. O caminho pode ser mais divertido que o destino. O objetivo era encontrar Mika, mas as situações vividas durante a viagem acabaram se tornando a parte mais memorável. Amizades se fortalecem na bagunça. O grupo passou por roubadas, mal-entendidos e até quase linchamento em estádio de futebol, mas isso só os deixou mais unidos. Errar faz parte da jornada. Os maiores vacilos dos personagens geraram as melhores histórias e as cenas mais engraçadas. O amor e coragem andam juntos. Scott só conseguiu mudar sua vida amorosa quando teve coragem de arriscar tudo e atravessar o oceano. Eurotrip de 2004 teve um orçamento de cerca de 25 milhões de dólares e faturou aproximadamente
22 milhões de dólares, ou seja, foi um fracasso na época e só mais tarde se tornou um clássico cult. Já nas avaliações, o filme teve uma aprovação de 45% no Rotten Tomatoes e 75% de aprovação da audiência. Em resumo, a crítica torceu o nariz, mas o público abraçou como um clássico de besterol europeu. E agora sim, eu vou falar a minha opinião, o que foi que eu achei deste filme a primeira vez que eu assisti. Olha, a minha experiência com esse filme foi estragada, mas de uma forma positiva. O que acontece é que eu tinha um amigo que ele era evangélico e ele frequentava o exército na época e de vez em quando lá o batalhão do exército se reunia para assistir alguns filmes. E nesse dia eles assistiram esse filme. No dia seguinte o meu colega chegou para mim e falou que havia assistido um filme muito engraçado. Lembrando que o meu colega era meio nojentinho, principalmente para filmes de comédia que envolvia besterol, mas ele contou desse filme com uma vontade, achou muito engraçado. Ele ficou contando para mim várias cenas do filme, ou seja, ele ficou contando vários spoilers do filme. A cena que ele mais ressaltou, que ele achou mais engraçada, foi a do tarado italiano, que é aquela cena do trem, que entra um cara estranho no trem, com apenas o objetivo de passar a mão, burinar os protagonistas. Assediar, né, os protagonistas. E o meu colega achou esse personagem muito engraçado, por causa da cara de pau dele. Ele simplesmente chega como quem não quer nada, senta ali no vagão cheio, junto com os protagonistas, sendo que tinha outros vagões vazios. E na maior cara de pau, ele coloca a mão na perna dos protagonistas ali, tentando aliciar eles um pouco. E aí quando os protagonistas percebem, ô meu irmão, tira a mão aí, meu amigo, tira a mão aí, né? Aí o italiano só fala, excuse me. Desculpe-me em inglês, né? Com aquele sotaque italiano. Não sabe nem disfarçar. O meu colega foi contando várias cenas do filme, é uma cena mais absurda que outra, e eu fiquei interessado em assistir. E na verdade, naquele tempo a gente não ligava tanto para spoiler, porque a gente não sabia se ia ter a oportunidade de assistir aquele filme, porque antigamente a gente dependia muito da TV, entendeu? Mas não demorou muito, passou na TV, e é por isso que eu falo que a minha experiência foi um pouco prejudicada, porque o meu amigo contou todos os spoilers, as cenas mais engraçadas, e quando eu assisti o filme eu já sabia o que ia acontecer. Mas, pela primeira vez, esse foi um spoiler que eu gostei de ouvir, porque foi legal ouvir essa história contada pelo meu amigo que achou o filme muito engraçado. Então foi legal ouvir por parte dele, até porque ele detalhou bastante as cenas assim, quando ele ia contando, e ele rachava de rir enquanto ele me contava. Foi divertido ver ele contando sobre o filme, até porque é um filme que é mais divertido se você assistir em companhia. Não foi o que aconteceu comigo, eu assisti ele sozinho, mas vendo o meu amigo contar a história do filme pra mim, é praticamente como se eu tivesse assistido com ele, entendeu? Então por isso foi divertido ouvir o meu amigo contar a história do filme. Agora, eu só vi essa repercussão do filme por parte do meu amigo. Realmente eu não vi ninguém comentando mais sobre esse filme na época. Ele é um baita de um besterol mesmo, mas é engraçado. As piadas são bem colocadas, não são tão idiotas assim. São bobas, mas são engraçadas. E convenhamos, a gente tem que rir de algumas bobeiras de vez em quando. Uma pena que esse filme só foi reconhecido anos depois. Filme injustiçado, com certeza. Eurotrip não é uma obra-prima do cinema, mas é um dos grandes representantes do humor besterol dos anos 2000, com cenas absurdas, piadas ousadas e um espírito de viagem sem limites. Ele marcou uma geração que queria apenas dar risada sem pensar muito. Para quem curte comédia escrachada e não liga para exageros ou estereótipos, é diversão garantida. E é isso, essa é a minha opinião sobre Eurotrip. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se esse filme foi marcante para você ou não. Para mim foi marcante, principalmente por ter ouvido o meu amigo contar sobre esse filme com tanto entusiasmo. Sessão encerrada. E se tudo der certo, até o próximo vídeo. Até lá! Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. Scotty doesn't know.
Scotty doesn't know.